Olá, amigos. É com renovada alegria que estamos juntos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, começa agora. Obrigada pela tua presença, João Lourenço. Eu que agradeço a oportunidade de poder voltar e continuar divulgando, né? Que é a maior caridade com o Espiritismo. Né? É verdade. E, João Lourenço, eu já começo te perguntando quais são as causas das doenças mentais e da esquizofrenia, que é uma delas. Na realidade, não existe uma causa só. É sempre uma coisa multifatorial, né? Que é o que a gente chama de divisão sistêmica. Algum tempo atrás, antes dessa palavra visão sistêmica, eu usava um termo chamado uma visão eclética, porém pragmática, né? Então é o ecletismo pragmático. E em cima disso, a visão integral do ser humano. Ou seja, existe um fato biológico, contextos psicológicos, sociais, espirituais e também a fenomenologia espírita na gênese dos transtornos mentais. Então, quando você faz diagnóstico, fazer um diagnóstico só por uma dessas visões, você acaba vendo só um quinto, vamos dizer assim, da problemática daquele ser, né, vamos dizer assim. Né? Então, existem causas biológicas sim, herdadas geneticamente, tem famílias com mais propensão a esses tipos de doenças, e aí a gente até percebe que, às vezes, essa propensão genética é uma das escolhas feitas pelo espírito antes de reencarnar. Não que ele tenha que ter a doença mental, mas ela acaba virando uma espécie de relé, de aviso. Né? E com relação, agora já uma pergunta de um telespectador, com relação à esquizofrenia, essa pessoa pergunta se desde criança esses sinais já são aparentes. Por exemplo, uma questão de timidez, de introversão, de dificuldade de relacionamento. Essas seriam alguns sinais, João? Não necessariamente, tá? Porque quando a pessoa acaba tendo um surto psicótico, e com muito colorido, muitos sintomas, as pessoas começam já a achar que ele é esquizofrênico. Nem sempre é. Por isso que o diagnóstico não pode ser feito só por sintomas. E às vezes quando você faz o diagnóstico, você vai olhar o que nós chamamos de personalidade pré-mórbida, ou seja, o comportamento daquela pessoa antes dela apresentar os primeiros sintomas, bate com algumas coisas que foi dito aí. Mas nem sempre quem é tímido, quem é mais recatado, ou que a gente chama até que tem um comportamento mais esquizoide, como a gente fala, que é mais internalizado, tranquilo, isso não significa que ele tenha propensão à esquizofrenia, não. Né? É que normalmente, quando você descobre a doença, se você vai olhar para trás na história da pessoa, ela já tinha esse comportamento, mas não que fosse um pródromo da doença, né? Um sinal de aviso. Sim. Até porque quando acontece isso muito na tenridade, já não tem esse nome, né? Já vão chamar de psicoses infantis, e a mais comum de todos que as pessoas chamariam a esquizofrenia da criança é o autismo, né? Mas o quadro clínico, a epidemiologia e tudo como é a evolução da doença é bem diferente. Né? E, João Lourenço, o esquizofrênico ele também pode apresentar sintomas depressivos? Lembrando que depressão, vamos dizer assim, que esquizofrenia é uma doença como outra qualquer, vamos dizer assim. Né? Então, hoje o que a gente sofre com a esquizofrenia é mais com o estigma, né? Tanto da pessoa em si e dos familiares, né? Que acabam, de uma certa maneira, tendo vergonha. Algumas culturas até abominam a ideia de ter um doente mental na família, e historicamente a gente sabe que algumas culturas eles até eliminavam seus parentes, às vezes enterrando ele vivo por vergonha de ter um doente mental na família. Né? E como é uma doença como outra qualquer, ela pode cursar com outros quadros clínicos de qualquer outra coisa, inclusive a depressão. Né? Às vezes um esquizofrênico fica deprimido porque ele tem noção de que é doente. Então ele fica chateado quando as pessoas tratam ele como louco, ou como retardado, ou como, sei lá, aquelas alcunhas carinhosas que a gente acaba recebendo quando as pessoas têm alguma dificuldade, né? Então ele começa a se retrair, começa a se assumir doente, achar que não presta para nada, e não é bem assim. Hoje a psiquiatria de 1980 para cá evoluiu muito, tanto em termos de neurociências, como de neuropsicologia, como da própria psicoterapia, né? E da reinserção social. Tanto que eu falo brincando que se alguém veio de ônibus hoje para cá, ou vai para casa de ônibus, provavelmente o motorista deve ser esquizofrênico e você não sabe. Porque ele está se tratando, ele está bem. Né? Então, hoje já não é mais. Só existe um estigma, mas não existe mais a realidade desse fato. Né? Como é que fica a família, João? Pois é, a gente até trata da família junto.
que eu chamo até de Cuidando de Quem Cuida. Cuidando. É um programa que eu tenho, até que eu faço lá como tratamento do familiar. Por quê? Porque às vezes o familiar, por desconhecimento, e aí tem uma coisa que eu não falei da outra vez, eu vou falar no meio, né? Que a desinformação, né, mata mais do que as doenças. Repete, porque isso Exatamente. é um divisor mesmo, Val. Exatamente. Então hoje as pessoas tomam decisões sem ter todas as informações na mão. E acabam errando por desinformação. E nem sei se é erro, tá? Pecam, vai. Tomam atitudes com poucas informações. E é muito comum a família, por não entender o que está acontecendo, acabar desenvolvendo o que nós chamamos, que é os 4 Cs, né? Eu chamo de conceito dos 4 Cs. Eles começam a achar que são a causa da doença. A família. Exatamente. Nós é que causamos Fizemos esse alguma problema. coisa, exatamente. Tá. Que nós vamos controlar, então, já que eu causei, eu tenho que controlar a vida dessa pessoa e vou curá-lo. E aí, como não consegue... Não nem porque... o controle, nem a cura? Exatamente, vem a sensação de culpa. E aí, por culpa, ela acaba fazendo um monte de coisas que não é terapêutico, que até atrapalha o desenvolvimento daquela pessoa que tem uma limitação pela doença da esquizofrenia, mas ele não é um morto-vivo. Por exemplo, Por exemplo, a gente vê muitas pessoas, então ele é doidinho, né? Não sabe o que faz, então a gente faz tudo por ele. Aí ele começa a se acomodar, fica no quarto. É muito comum a família, por medo de que ele entre em surto, dá tudo o que ele pede, ou então coloca lá no quartinho do fundo, compra um cinzeiro desse tamanho, deixa ele fumando o dia inteiro, porque aí ele fica quieto. Então, por isso que a gente pergunta às vezes, como é que está o seu filho? Ele está bem. Aí eu pergunto, o que é bem? Né? Porque para mim bem é levantar cedo, tomar seu próprio banho, se alimentar, sair para fazer alguma atividade terapêutica ou esportiva. Isso é estar bem. Sim. Agora, para as pessoas que têm medo da crise, acho que estar bem é só ele estar quieto num canto e não tendo surto, quebrando tudo, ou falando besteira, ou fazendo coisas que podem dar vergonha para a família. Né? E qual a orientação com relação a esses 4 Cs que você falou? Qual quadro você falou? Qual a orientação? Dos 4 Cs, tá? Então, a gente trabalha em terapia de grupo, que na realidade não é bem uma terapia, é um curso. Tem começo, meio e fim, em que a gente dá instrumentos e instruções a esses familiares para que eles saibam lidar com a doença, separando ela do doente. Sim. E não perdendo a capacidade de ajudar, ou por medo ou por culpa, sabendo o que fazer. Ou seja, se está em surto, já está anotado. Eu ligo para tal pessoa, chamo a ambulância, porque ele podia ter uma doença outra qualquer, ele podia ser, sei lá, ter asma. E quando ele começar a ter falta de ar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ligar para o médico, ele vai mandar aumentar o remédio, se não der, vai ter que levar no pronto-socorro, se não der, vai ter que medicar de alguma maneira mais incisiva e assim por diante. Ou seja, se eu tenho a informação, né, e eu tenho os instrumentos, eu tenho instrumento e sei como usá-lo, dificilmente eu vou ficar em desespero. Aí eu quebro essa teoria dos 4 Cs. Né? E só para lembrar? Eu não sou a causa, não vou controlar o meu doente, nem curá-lo, e portanto eu não tenho que me sentir culpado. Eu tenho que me ocupar de tratar alguém que eu recebi na minha família com muito carinho. Né? E eu já queria ele dessa maneira. Até que isso me traz uma coisa que esses dias eu, lendo algumas obras mais recentes, né, psicografadas, eu sempre tive uma dúvida muito grande em termos de para que existe esquizofrenia, né? Para que serve uma pessoa nascer esquizofrênica se às vezes ela está toda fora de órbita e às vezes ela está tão embotada afetivamente, que depois nós vamos até falar sobre o diagnóstico disso, que ela aproveita o que da vida, né, em termos de encarnação? Sim, sim. É um questionamento meu, vamos dizer assim. E acabou vindo a resposta dizendo o seguinte, que algumas pessoas espiritualmente estão tão comprometidas a seu nível de consciência, de percepção de si mesmo, e surgiu uma palavra que eles chamam de cisão de reino. Pessoas que já poderiam estar na esfera hominal e não querem. Elas querem continuar só instintivas e animais. E muitas vezes elas entram em perturbação espiritual tão intensa que nem forma de ovoide elas têm. Né? Que é aquela pessoa que só pensa numa coisa só. Então, quando elas reencarnam, provavelmente isso pode, como o perispírito é a forma do que vai ser a tua forma, incutir na formação genética dele a necessidade ou a probabilidade de nascer com doenças mentais. Uma delas é a esquizofrenia. Então, eu aprendi a reconhecer na esquizofrenia um avanço, né? Tipo assim, que bom, você já pode reencarnar esquizofrênico. Porque, no entanto, antes ele nem queria. Ou ele nem sabia que ele existia. Então, por isso que às vezes eu falo,
com o tempo, eu fui aprendendo também isso nos grupos de anônimos, que as pessoas falam assim, meu nome é João, eu sou um alcoólico, graças a Deus. Eu falei, puxa, além de alcoólico é burro, né? Ela está agradecendo que tem doença. Não, porque eles souberam tirar proveito da doença. Né? Aprenderam a lição. Exatamente. Estudaram a sua dor e aprenderam com isso. Por isso que numa família que tem um doente mental, não adianta tratar só o doente. Isso. Você trata a família, que tudo aquilo lá, a dor é um apoio, né? Um fulcro da alavanca da evolução de todo mundo. Desde que eu saiba para quê. Né? Não só o porquê. Né? Que é o que mais ou menos as teorias explicam.